Olá, galera do 7º ano. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de História. Hoje vamos entender um pouquinho o que é Estado absolutista. Como foi, como surgiu, se teve alguma modificação dentro da economia, da política ou da sociedade. Então, espero que vocês tenham bastante atenção nesta aula. Vamos lá? O Estado absolutista é um regime político surgido no fim da Idade Média, também chamado de absolutismo. Se caracteriza por concentrar o poder da autoridade, que a autoridade era o rei, e de poucos colaboradores, como a nobreza. Essa forma de governo estava diretamente ligada com o processo de formação dos estados nacionais e com a ascensão da classe mercantil, conhecida como a burguesia. Assim como se relacionava uma série de outras transformações ocorridas na Europa. Vamos entender um pouco sobre essa pessoa real e o Estado que governava. Aqui estamos vendo a pessoa do rei, que era a pessoa real. Temos um símbolo de igualdade, que representa que o rei e o Estado que governa, eles são iguais, pois também tem. Quando o rei governa, ele pode simplesmente ter um parlamento que fale por ele. Nesta situação do absolutismo, não. O rei, ele é igual ao Estado que governa. Nesse tipo de governo, o rei estava totalmente identificado com o Estado, ou seja, não há diferença entre a pessoa real e o Estado que governa. Não há nenhuma constituição ou lei escrita que limite o poder real e tampouco existe um parlamento regular que iguale o poder do monarca. O Estado absolutista surgiu num processo de formação do Estado moderno, ao mesmo tempo que a burguesia se fortalecia. Vamos entender melhor como que foi essa formação? Preste atenção nessa imagem que aparece. O rei como absoluto, a centralização do poder. Ele tem em suas mãos o dinheiro e o poder, vindo da burguesia, dos artesãos, dos camponeses e os poucos que ajudavam a comandar, a liderar, eram a igreja e a nobreza feudal. A nobreza e a igreja, ele vivia da renda do Estado. Renda essa que era retirada de impostos pelos camponeses e pelos artesãos. Então, temos que entender que todos os súditos obedeciam apenas ao rei. Quem criava os impostos, leis, moedas e a formação de um grande exército nacional também foi o rei. Então, ele é considerado como um rei absolutista, um monarca que vivia o absolutismo. Com isso, nós vamos também entender o que é o absolutismo monárquico. Engraçado, Andresa, o que seria isso? Nós falamos do rei como poder central. O absolutismo monárquico, ele vem com uma aliança muito importante. As monarquias, os monarcas, viviam a uma aliança com a burguesia, vendo uma oportunidade de recuperar sua esfera de influência. Então, a aliança entre o rei e a burguesia dava força a este Estado absolutista, que apoiava os negócios da burguesia e sustentava a nobreza, como havia falado. Não deixando de lado qual era a linha financeira do absolutismo. O capitalismo, onde que renderia bens, era através do mercantilismo. Agora, eu só vou citar
pois teremos uma aula específica para a matéria. Mas vocês vão entender um pouquinho para dar continuidade ao absolutismo. O objetivo do mercantilismo é o metalismo, o fortalecimento do poder real. Então, ele era de grande importância para o poder do rei. O enriquecimento da burguesia. Então, a burguesia, ela simplesmente só pagava impostos. Agora, ela estava enriquecendo junto com o rei, mediante a esta aliança feita. Quais foram os meios? A balança comercial favorável, o protecionismo, o intervencionismo e o colonialismo. Então, aqui está exemplificado para vocês o que é um absolutismo monárquico. Com isso, a centralização da monarquia ocorreu em várias regiões da Europa. Tinham iniciado um processo de formação do Estado moderno. Essa mudança estava relacionada a um conjunto de transformações sociais, econômicas e culturais, que ocorriam no período com a insatisfação do comércio e do crescimento das cidades. O questionamento do poder da Igreja Católica, a difusão das ideias humanistas e o fortalecimento da autoridade do rei. Assim, a crise econômica, a baixa produtividade, a baixa produção de alimentos e a fome e as guerras atingiram as regiões escandalosamente da Europa. As regiões da Europa foram todas atingidas por guerras, fomes. Lógico que toda regra tem uma exceção. Mas vamos ver, ao atingir, nós precisamos saber como que é a pirâmide social do absolutismo. Vamos entender um pouquinho essa pirâmide? A pirâmide social, ela é formada pelo rei no topo da pirâmide e a base da pirâmide ela é formada por soldados, camponeses e servos. O rei, ele detinha o benefício de terras, de cargos, prestígios, privilégios e uma isenção fiscal. Então, ele recebia todos os lucros que os cavalheiros, os senhores, os soldados, os camponeses e os servos trabalhavam e pagavam os impostos para que o rei, a nobreza e o clero vivesse desta renda. Esta aqui é a formação social, essa é a pirâmide social do absolutismo. Podemos também entender o processo de centralização política, comandada pelos reis. E vamos ver aqui o que a nobreza feudal significa e o que ela vivencia. A nobreza feudal percebeu que a autoridade central era o melhor caminho para combater a crise que eu falei com vocês, a guerra, a crise, a fome. Então, a nobreza feudal percebeu que este absolutismo ia ser de suma importância para combater a fome, a peste negra, as revoltas no campo e na cidade. A burguesia percebeu que a autoridade central poderia adotar medidas para facilitar o comércio, como, por exemplo, a moeda única. Vamos ver outras medidas, mas que vocês têm que ficar atentos que a nobreza feudal e a burguesia, neste momento, estavam aliados ao rei. Algumas regiões da Europa, como eu falei, sofriam com esta guerra, com esta fome. Também contribuíram para a centralização monárquica. Esta centralização, que tanto a burguesia quanto a nobreza estavam de comum acordo, assegurando uma estabilidade. Os reis criaram leis, impostos e moedas de circulação nacional, estradas e constituíram uma burocracia formada por funcionários administrativos encarregados de fazer e valer as decisões do soberano. Então, eles entenderam que o rei, como poder absoluto, Estado absolutista,
ele tinha que delimitar regras, normas. Então, criaram-se regras, normas para que todos vivenciassem. E com isso ele pegou pessoas de sua confiança para assegurar que essas normas e regras estavam sendo cumpridas. Ok? Então vamos lá. Com isso nós vivenciamos e vimos qual é a base do absolutismo. Traz também teóricos que defendiam o que o absolutismo vivia. Mas cada teórico traz sua linha de pensamento. Então, agora vamos conhecer a linha de pensamento de cada um deles. Vamos ver. Thomas Hobbes defendia o absolutismo como base na razão. Ele defendia o poder absoluto do Estado, mas não necessariamente o do rei. Olha que interessante. Ele defendia o poder absoluto do Estado, mas não tinha que ser o rei, podendo ser, para ele, uma autoridade que representasse a monarquia ou através de uma Assembleia Constituinte. Sem contestar, o que era de interesse de Thomas é que, mesmo sendo um representante monarca ou uma Assembleia Constituinte, era para ele necessário não contestar as leis. Então, o monarca ia ser absoluto, com poder, ou o parlamento, ok? Vamos ver também Jacques Bossuet. Ele defendia o direito divino dos reis. Mas como, Andresa? Direito divino dos reis? Sim, um dos principais teóricos do absolutismo por direito divino. Era o que ele acreditava. Defendendo o argumento que o governo estava dividido e que os reis recebiam seu poder de Deus, sendo o poder monárquico sagrado. Qualquer rebelião contra ele era considerada criminosa. Temos também Nicolau Maquiavel. Ele defendeu o quê? Que o líder de uma nação deveria usar de todos os meios para se manter no poder, para governar. Defendeu o governo em que o indivíduo era visto como súdito, que deveria apenas cumprir ordens. Por isso, descreve que o monarca pode lançar de meios, como a violência, a fim de assegurar a sua permanência no trono. Vocês perceberam que cada um dos teóricos, eles têm uma linha de pensamento diferente? Por isso que eu falei com vocês. Mesmo acreditando no absolutismo, elas têm várias ramificações de pensamento. Aqui nós comprovamos isso. Vamos perceber agora as regiões que vivenciaram o absolutismo. Vamos ver. Espanha, Portugal, Inglaterra, França. Então, vamos lá? Esse contexto absolutista, ele ramificou. Esses estados absolutistas, como a França, limitou o poder da nobreza. Concentrou as decisões econômicas e de guerra em si e em seus colaboradores mais próximos. Realizou uma política de aliança, através de casamentos, interesses, que garantiu a sua influência em boa parte da Europa, fazendo a França a ser um reino mais relevante no continente europeu. Este rei acreditava que somente um rei, somente uma lei e somente uma religião fariam prosperar uma nação. Também vamos ver a Inglaterra, que passou um longo período de disputas internas devido às guerras religiosas. Primeiro entre católicos e protestantes e mais tarde entre várias correntes protestantes. Este fato foi decisivo para que o monarca concentrasse mais ainda o seu poder, o poder da nobreza. O grande exemplo da monarquia absolutista inglesa é Henrique VIII. A Espanha, por sua vez, considerava-se que teve 2 períodos absolutistas. Durante o reinado dos reis católicos Isabel e Fernando, Isabel de Castela e Fernando de Aragão,
sem nenhuma constituição. Então, não tinha nenhuma lei escrita. Então, eles governavam sendo o poder absoluto mesmo, como nós citamos no início da aula. Já o segundo reinado, que é o segundo período, foi reinado por Fernando VII, que aboliu a Constituição de 1812 e restabeleceu a Inquisição e retirou alguns direitos da nobreza, ficando assim também no poder absoluto. Não podendo faltar Portugal. O absolutismo em Portugal começou ao mesmo tempo que se iniciavam as grandes navegações. A prosperidade trazida com os novos produtos e metais preciosos do Brasil foram fundamentais para o enriquecimento do rei, como nós estamos vendo no decorrer da história, estudando. O reinado de Dom João V é considerado o auge do Estado absolutista português. Então, só dando aquela revisada que nós gostamos. O absolutismo, ele é formado, e quero que vocês gravem, sobre o domínio do rei, a criação de um Estado moderno. Temos teóricos, pensadores que defendiam várias vertentes do absolutismo, como Nicolau Maquiavel, Jacques Bossuet e Thomas Hobbes. Vivenciados no absolutismo, como eu falei, a França, a Inglaterra, Portugal, Espanha, vivenciou este absolutismo. Agora, vamos ficar gravadinho no pensamento de vocês. O absolutismo é o rei centrado no poder. O rei é o centro do poder. Ok? Para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e acesse as nossas redes sociais. E se inscreva no canal do YouTube SMED-GV. Boa aula a todos!